E então a gente falou sobre analisar, né? Analisar o nosso modelo de negócio, né? Sim. Sendo ele Uhum. você um professor individual, um professor particular autônomo ou uma Uhum. escola. E o Sim. que tu acha que seria importante para analisar os tópicos ou os elementos de análise? Uhum. Sim, vamos focar então. Se tem alguns elementos operacionais, vamos focar então na parte financeira, né? Seja você uma pessoa, um profissional autônomo, seja você um dono de escola, você precisa entender como que está a sua saúde financeira, né? Não tem muito segredo, ou seja, se você é pessoa física, né? Se você tem uma reserva de emergência, se às vezes o seu trabalho como professor, como professora era ainda é o seu trabalho principal, talvez não, né? Então depende das suas despesas para os próximos meses, as suas despesas básicas de toda pessoa física, de alimentação, moradia, basicamente, enfim, as outras coisas. Analisar como que está a sua saúde financeira, se você tem uma reserva de emergência, se você tinha alguma dívida, que você fez um compromisso, né, de pagar aí um financiamento, um tipo de coisa assim. Quanto mais delicada for a situação financeira, mais cuidado você tem que tomar, mais talvez gastos você tenha que cortar, mais você tem que mexer no seu padrão de vida, por exemplo, né? Então acho que a primeira é saber aonde você está. Então, qual que é a sua situação hoje? Então tá, esse mês é isso, e você tentar ao máximo projetar esses meses, essa situação financeira para os próximos meses. Mas eu não sei quando vai voltar. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai voltar, se vai voltar ao normal, né? O que vai ser o novo normal, né? A gente realmente não sabe. Mas trabalhe com um ou dois cenários, né? Se metade dos meus alunos cancelarem e não voltarem em 2 meses, bem, minha situação vai ser essa. Bem, se 10% dos meus alunos cancelarem e não voltarem, minha situação vai ser essa, né? Então, eu faço simuladores no Excel, enfim, então, só que aí tem que ser customizado para cada um, né? Para você ter alguma base para apoiar suas decisões, tá? Então, eu diria que as informações principal é essa, você saber quanto com as despesas obrigatórias que você vai ter, sejam elas de moradia, alimentação, ou seja, alguma dívida, eventualmente, algum financiamento, negociar, né? Negociar com fornecedores, eventualmente, negociar, às vezes, um aluguel, assim, tá todo mundo meio que nessa vibe, né? Na medida do possível, flexibilizar pagamentos, flexibilizar valores, etc. Então, acho que começa aí. Começa em organizar suas informações de receitas e de despesas, não só as desse mês, não só as do mês passado, que acho que isso também é importante, mas você fazer uma projeção, porque é daqui para frente que você vai tomar as decisões que vão sustentar ou não o seu negócio. Entendeu? E Então, tem não que começar é daí. e não é mental, viu, pessoal? É escrita, é pegar um Sim, papel ou uma é, planilha do Excel e é isso aí. colocar. Não adianta ficar pensando assim, não, eu acho que eu sobrevivo 3 meses. Se eu juntar aqui, não sei o quê. Coloca no papel ou na planilha, enfim, mas assim, documenta isso de alguma forma, né? Ou num Documento. aplicativo, enfim. Eu sugiro planilhas que são fáceis de calcular, de usar e etc. Mas enfim, pode ser um papel, pode ser um caderno com as suas receitas e despesas, não tem problema, tá? A ferramenta não é importante, mas o exercício de se fazer isso é importante, tá? Porque a gente está num momento sensível de instabilidade, de incerteza e aí cada aluno, cada aluna vai dar um determinado valor para o nosso trabalho como professor quando essa crise acabar. Tem gente que vai querer voltar, nossa, poxa, agora eu preciso mais do que nunca, né? Agora eu preciso estudar esse curso, seja um curso de língua, seja um curso técnico. Boa noite, Beto. Seja o que curso, eu preciso voltar de imediato. Não, agora as minhas finanças bagunçaram, esse curso que eu estava fazendo com esse professor X ou com essa escola Y, bem, não é a prioridade para mim, entendeu? Então, tente estar perto do seu cliente para você entender qual é a realidade dele, para você entender a realidade do seu público, né? Para você tentar mensurar e fazer esses cenários. Se for assim, vai acontecer isso. Se for assim, vai acontecer isso. Quanto que está a minha reserva de emergência, né? Ou se for uma escola, né? O meu capital de giro, ou o meu fluxo de caixa. Né? As empresas estão conseguindo renegociar pagamentos, suspender salários, né? Pessoas físicas também estão recebendo benefícios do governo.
Então, tem uma série de coisas acontecendo, como isso é uma crise muito grande, tem uma série de movimentações acontecendo, seja para as pessoas físicas, seja para as pessoas jurídicas, né? Iniciativas ou do governo, ou da iniciativa privada, para tentar ajudar as pessoas nisso. Então, tem que ver onde você se encaixa para buscar esses auxílios, né? Exato, exato. E uma coisa muito interessante, eu tenho algumas coisinhas para comentar. Uma delas, tu falou sobre que ninguém sabe o que vai acontecer a partir daqui. E quem disser que tem a resposta exata, essa pessoa está mentindo. Achismo não, né? Tu até me corrigiu. São projeções que a gente faz, Sim. com base em ideias, né? E eu gosto, eu estou botando, me corrigir se eu estiver errado, para fazer os meus cálculos da minha organização financeira, eu estou colocando 3 projeções. Tá. Uma projeção de 3 meses, que na verdade era 3 meses a partir da metade de março, a gente já avançou um mês, mas eu acho que essa projeção é super otimista, provavelmente não vai acontecer só 3 meses. Uma projeção de 6 meses, a partir do mês de março, e uma projeção de até o final do ano, né? De 2020, para, digamos assim, o auge dessa crise passar. Então seria um bom início, daqui a pouco, você estabelecer essas projeções. O que seriam, para que servem essas projeções, Lucas? Colocar no papel. Se eu não tiver como atender presencialmente nos alunos até o final do ano, o que eu preciso fazer para remodelar, para vender outro produto que dê para fazer online, para os alunos que eu tenho estão dando para me manter, não está dando para me manter, se eu perdi todos os alunos, tem que reestruturar a coisa e fazer tudo de novo, e captar os alunos novos, ou se alguns alunos saíram, vou ter que convencer aqueles que saíram a voltar, mesmo não sendo aula presencial. Então você vai ter que agir, e para isso que serve essa previsão. Exato, exato. Acho que é importante, fica claro assim, por exemplo, nesse exemplo que você falou, 3, 6 ou 9 meses. O que você quer dizer exatamente? É que em 3 meses a quarentena vai acabar, ou que em 3 meses, ou 6 ou 9, a economia vai voltar a ser o que era antes? São coisas totalmente diferentes. Acho que é isso que é importante ter essa clareza, né? Quando você fala, daqui pode ser um cenário super otimista, 3 meses, 6 ou 9, legal, acho bem interessante, só que é aquilo que eu falei. Em 3 meses pode ser que, beleza, a curva achatou, tá comprovado, os estudos médicos, né, os estudos médicos ou clínicos foram feitos pelo Ministério da Saúde, etc. Então vamos dizer assim, a quarentena vai acabar, tá? Vamos dizer que isso aconteça. Até as pessoas voltarem, né, isso leva um tempo. E tem outra coisa, as pessoas as pessoas, todos nós, quando a gente voltar a fazer a maioria das coisas que a gente fazia antes, do jeito que a gente fazia, talvez, a gente vai voltar mais receoso, né? A gente vai voltar não só do lado financeiro, tá? Em questão dos gastos que a gente tinha antes, e talvez, olha, eu não tinha uma reserva de emergência, e eu passei um grande aperto nesse momento, eu perdi clientes, ou eu fui demitido, ou meu contrato de trabalho foi suspenso, eu tinha dívidas, enfim. Então, o planejamento financeiro pode ser uma das coisas que as pessoas se voltem para controlar melhor, tá? É possível. Então, dependendo do que for acontecer, do que continuar acontecendo nesse período, as pessoas vão voltar diferente, tá? Então essa que é a questão. A questão de saúde é uma. A atividade econômica dos seus clientes, aliás, dos nossos clientes, né, que eu também sou autônomo, a atividade vai ser diferente. Então, várias pessoas vão, nossa, agora eu preciso fazer esse curso, como eu falei antes, agora eu preciso fazer esse curso, agora eu preciso fazer esse idioma, seja lá o que for, e para outras pessoas não vai ser tão importante assim. Entendeu? Então, a questão que a gente está falando aqui não é uma questão apenas financeira. A questão financeira é uma consequência, mas a gente está falando de uma questão do modelo de negócio. A gente está falando da sustentabilidade de um modelo de negócio X que nós temos, né, seja a escola, seja professor individual, e a continuidade desse modelo de negócio num novo ambiente que ninguém sabe como vai ser. Entendeu? Então precisa ter muita flexibilidade, entendeu? Muita resiliência, flexibilidade e um fluxo de caixa,
uma reserva, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, que enquanto você não faz essas coisas que você comentou, né, de vamos focar no online, vamos fazer uma migração que não estava nos planos, mas agora a gente vai precisar fazer. Então, você precisa estar próximo do seu cliente para entender o que vai ser, o que faz sentido você focar.